Que Deus e o seu Filho Jesus Cristo abençoe sua vida. Hoje vamos falar sobre algo que todos nós enfrentamos em algum momento de nossas vidas: o tal pecado. Mas não é apenas mais um pecado comum. É um daqueles que tem uma influência enorme em nossas vidas, mesmo que nem percebamos. É como se fosse uma sombra que nos segue por todos os lugares, sutil e poderosa ao mesmo tempo. Este pecado não é apenas um ato isolado, é uma força que vai minando pouco a pouco o melhor que temos. E sabe o que é pior? É viciante. Uma vez que se instalada, é difícil se livrar dele. O pecado causou estragos em muitas épocas, em diferentes sociedades. Até grandes impérios caíram por causa dele. E até hoje, vidas, famílias são destruídas por conta do pecado. Mas o que faz o pecado ser tão difícil de abandonar é porque ele é justamente enganoso. Vai tomando conta de nós pouco a pouco, como se fosse uma teia de aranha, até que nem percebemos que estamos totalmente enrolados nela. Então eu te desafio, você pode adivinhar qual é esse pecado mais viciante? A resposta está no livro muito conhecido, o livro de Hebreus, do capítulo 12. A palavra diz assim: por isso também nós, que temos ao nosso redor uma nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e pecado que tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a corrida que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, que pelo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e se assentou-se à direita do trono de Deus Pai. Glórias a Deus. A Bíblia nos alerta que há um pecado específico que nos cerca todos os dias tão facilmente como uma armadilha. É um pecado que varia de pessoa para pessoa, mas é algo constantemente que nos tenta todos os dias nos afastar de Deus. Então o que Deus está dizendo aqui? Deus está nos mostrando aqui que existe um pecado que nos cerca facilmente todos os dias, nos envolvendo. Talvez você saiba qual é o pecado que afeta a sua vida e que mais lhe agrada. Não é verdade? Pode ser algo que você luta para esconder das pessoas, ou algo até que todos ao seu redor já notaram sem que você saiba. Cada um de nós tem uma área de fraqueza, um ponto onde somos mais suscetíveis ao pecado. E o interessante é que esse pecado não pode ser o mesmo para todos. Por exemplo, você pode ser tentado por algo que não afeta absolutamente a outra pessoa que está ao seu lado. Eu vou citar aqui um exemplo. É como nos esportes de combate, onde os lutadores estudam seus oponentes antes da luta, observam gravações de luta anteriores e eles analisam os movimentos e buscam fraquezas dos seus adversários. Da mesma forma, precisamos estar atentos aos nossos próprios pontos fracos, conhecê-los bem para resistir às tentações do diabo sobre a nossa vida e permanecer firmes na nossa fé. Ao analisar essas gravações, os lutadores e treinadores podem identificar padrões nos estilos de lutas dos seus oponentes, como suas técnicas preferidas, estratégias defensivas e tendências sob pressão. Eles também podem identificar qualquer fraqueza ou vulnerabilidade do seu adversário, ou seja, do seu oponente, que ele possa ter, como uma tendência para poder, quando estiver de frente para ele lutando, cansá-lo facilmente e poder acertar certos golpes sobre o seu oponente e vencê-lo facilmente. Essa informação é então usada para desenvolver um plano de jogo
para a próxima luta. Os lutadores e treinadores podem se adaptar ao seu treinamento para mirar especificamente na fraqueza do seu adversário, para desenvolver, como falei, estratégia para poder vencer o seu oponente no ringue. E por que eu citei esse exemplo aqui agora? É porque eu acredito que Satanás faz com nós seres humanos desta mesma forma. Satanás te odeia e está determinado a explorar e expor suas fraquezas. Ele observa as gravações sobre você, no sentido de que sabe qual é o pecado que tão facilmente lhe agrada. Satanás tem plano de jogo sobre como destruí-lo sua vida. Satanás nunca te tentará com algo que você não tenha propensão a desejar. Ou seja, Satanás jamais vai tentar você com algo que você não tenha desejo de fazer. Eu não estou dizendo que você será tentado apenas a cometer este pecado, porém, a oportunidade de cometer o pecado que facilmente te agrada, isso apresentará muito mais que os outros pecados. Pense um pouco por um momento agora e responda: qual é esse pecado na sua vida? Seja honesto consigo mesmo. Qual é esse pecado para você que tanto lhe agrada, que você não consegue deixar de fazer todos os dias? É o orgulho? Algumas pessoas estão cheias de orgulho, que são um pesadelo para conviver. Ninguém gosta de lidar com elas, porque elas sempre têm razão. Há pessoas que estão casados há mais de 10, 20, 30 anos, 40 anos, e nunca uma vez esteve errado sobre qualquer coisa. Nunca uma vez disse essas duas palavras: estou errado. Não há nada pior do que estar casado com uma pessoa orgulhosa, porque uma pessoa orgulhosa nunca pode admitir quando está errada. Uma pessoa orgulhosa nunca pode admitir quando faz algo errado. Simplesmente se apega mais às suas convicções. Mas talvez o seu pecado não seja o orgulho, seja a luxúria e a ira. A luxúria e a ira ditarão suas decisões. E a gente sabe que a luxúria e a ira, elas têm sido destrutivo durante décadas. A luxúria descontrolada pode levar uma pessoa a lugares aonde ela nunca quis ir. E ela pode se perguntar: como terminou em um lugar tão baixo? A luxúria pode levar as pessoas a fazer promessas que não pode cumprir e gastar todo o seu dinheiro, deixando em lágrimas o seu cônjuge, os seus filhos e a sua parentela, e chegando com sua vida à ruína financeira. Ou de repente você pode lutar, como eu falei, contra a ira. Você é uma pessoa que sempre está à beira de explodir por qualquer coisa mínima. A sua família inteira e as pessoas ao seu redor sabem que deve ter cuidado com você, porque sabe que você é literalmente uma bomba relógio, prestes a estourar. No entanto, na mesma respiração, há uma natureza enganosa da preguiça. Pessoas que não lutam com a ira e raramente se irritam, não têm temperamento nem propensão à fúria. Para algumas pessoas, é a preguiça. Algumas pessoas que lutam contra a preguiça, tudo que querem é dormir o dia todo. A menos que você tenha uma condição médica, 8 horas de sono por noite são suficientes. Elas planejam dormir o dia inteiro. Planeja seu dia em torno do sono porque são preguiçosas, dormindo 14 horas por dia. A preguiça não se expressa só no sono. Ela se expressa em não querer fazer nada. Se há uma tarefa ou um trabalho que você deve fazer e o descuida simplesmente porque requer muito esforço e por conta da sua preguiça você não o faz.
No entanto, na mesma respiração, há pessoas que lutam contra a preguiça, porque a preguiça também é um pecado. No entanto, na mesma respiração, há pessoas que não lutam contra a preguiça, são trabalhadoras, diligentes, tudo que fazem, fazem a 100%. Tudo o que precisa ser feito, fazem todos os dias. Agora, para os preguiçosos, levantar-se da cama e ser produtivo é uma luta, porque a preguiça é um pecado facilmente que agrada a pessoa. Não é que nunca cometa outro pecado. No entanto, é que o pecado que facilmente agrada a pessoa é a preguiça. Há um pecado para outras pessoas que não é a preguiça, que é a ganância, a alvareza, a inveja. Então o pecado mais adictivo do mundo é diferente para diferentes pessoas. Algumas pessoas durante décadas lutaram contra a fornicação, outros com o adultério, outros com a mentira. Então, em cada oportunidade há pessoas que lutam com diferentes pecados. Há outros que lutam contra o roubo. Uma vez que a pessoa está só, pode roubar qualquer objeto. Há pessoas que têm problemas com este tipo de pecado. Para você, pode não ser o roubo algo que você luta para poder se sair. Mas, para muitas pessoas, isso é um ciclo vicioso. Há pessoas também que durante décadas estão lutando para poder se sair de ver vídeos imorais na internet. Ou seja, o pecado da pornografia. E este é o pecado mais adictivo, com o qual muitas pessoas estão lutando para poder superar. Diferentes pessoas lutam contra diferentes pecados. E isso é uma realidade. Há pessoas que lutam contra pecado com os quais você não luta. Mas não seja tão rápido em apontar o dedo para julgar ninguém e nem julgar essas pessoas. Enquanto refletimos sobre os diversos pecados que facilmente nos agradam, sejam ele o orgulho, como falei, o jogo, a dependência química de drogas, a luxúria, a ira, a preguiça ou inúmeros outros, que talvez não citei aqui porque são muitos, nossos corações podem cansar-se sob o peso destas lutas. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, eu quero lhe dizer que não estamos deixados a enfrentar estas batalhas sozinhos. A nossa mirada deve dirigir-se ao nosso foco e centralizar-se nele, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, como disse em Hebreus, como confirma Hebreus 12, versículo 2. Lembre-se, é Jesus quem inicia o nosso caminho da fé. Ele é a pedra angular, o fundamento sobre o qual se constrói a nossa fé. Sua vida, suas ensinanças, seu sacrifício na cruz e sua ressurreição são os fundamentos da nossa crença. Ele é um exemplo máximo de viver uma vida livre do jugo e do pecado. Jesus não só começa nosso caminho de fé, ele promete levá-lo à sua conclusão. Ele é o consumador da nossa fé. Nele, nossa fé encontra seu cumprimento e conclusão. Esta é uma verdade fundamental na qual devemos se agarrar, especialmente quando nos encontramos lutando contra os pecados recorrentes que existem em nossa vida. No meio de nossas batalhas com o pecado, devemos direcionar o nosso foco para Jesus. Quando nossos olhos estão fixos nele, as lutas e as tentações que enfrentamos com o pecado começam a perder força. Começa a perder influência sobre nós. Em Jesus,
encontramos a força para superar a sabedoria e para enfrentar nossos desafios, e a paz que supera todo entendimento de como vencer o pecado. Cultive seu amor por Cristo. Permita que Cristo seja o seu primeiro amor e não o pecado. Odeie o pecado e ame a Jesus Cristo. Lute contra o pecado todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, e ame a Cristo. Não se conforme com aceitar o pecado como parte da sua vida. Ele é um mentiroso. Satanás é um mentiroso. Esse pecado não é uma parte permanente de sua vida. Odeie o pecado e lute contra esse pecado, como se fosse o inimigo mortal de sua vida. Lute contra o pecado como se esse inimigo que está sobre você fosse a pior coisa que você tem em sua vida. E ame a Cristo como seu Salvador que Ele é. Ame-o com todo o seu coração e com tudo que você tem. O amor de Cristo te afastará deste pecado. Se você olhar para Jesus Cristo, que é o nosso libertador e salvador das nossas vidas. Amém? Eu quero orar por sua vida. Vamos orar dizendo assim: Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos aproximamos, meu Deus, do seu trono, meu Deus, neste momento. Do trono da graça, meu Deus. Com os nossos corações humildes, reconhecemos nossas fraquezas, meu Deus, e o peso do pecado que tão facilmente nos agrada. Pai, sabemos que o pecado é enganoso e também viciante, uma sombra sutil que tenta minar, meu Deus, o melhor que há em nós. Mas no Senhor, meu Deus, nós confiamos. Confiamos, meu Pai, na Tua palavra que nos instrui a deixar todo embaraço e pecado que nos rodeia, correndo com paciência a corrida que está proposta para nossas vidas, como está em Hebreus capítulo 12. Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós olhamos para o Senhor, meu Deus. Tu és o nosso exemplo perfeito, que suportou a cruz e desprezou a vergonha. Agora está sentado à direita do trono de Deus Pai. Então nós pedimos, meu Deus, a Tua força, a Tua intervenção em nossa vida para poder vencermos este pecado que todos os dias nos cerca, que todos os dias, meu Deus, nos tenta, assim como o Senhor, meu Deus, foi tentado no deserto por Satanás e venceu ele, meu Deus. Assim nos ajuda, Pai, a vencer este pecado também. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que nos ajude a fixar os nossos olhos no Senhor, fortalecendo-nos contra as tentações que enfrentamos diariamente. Pai Celestial, reconhecemos que cada um de nós, meu Deus, tem áreas de fraqueza. Para alguns, meu Deus, pode ser o orgulho, para outros a ira, para outros, meu Deus, a luxúria, para uns a preguiça, para outros também a inveja, para outros o adultério, a fornicação, a masturbação. E nós sabemos, meu Deus, que Satanás tenta explorar, meu Deus, essas fraquezas para nos afastar do Senhor. Mas nós te pedimos, meu Deus, sonda-nos, ó Senhor, e dá discernimento para poder, meu Deus, identificar esses pecados, meu Deus, e nos dê força para resistir a eles. Senhor, ajuda-nos a ser honesto conosco mesmo, estando ou não, meu Deus, na frente das pessoas, no íntimo com o Senhor, reconhecendo nossos pecados e confessando diante do Senhor, meu Deus, e também para todos. Queremos ser livres, meu Pai, das condenações e das acusações de Satanás. Queremos, meu Deus, ser livres dessas amarras que nos prendem. Que o Teu amor, meu Deus, que supera todo entendimento, preencha os nossos corações e nos transforme à sua imagem de Cristo Jesus. Espírito Santo, nos guia em nossa jornada de fé. Dá-nos sabedoria para evitar as armadilhas do inimigo e coragem para enfrentar os nossos desafios. Renova as nossas mentes e fortalece nossos corações para que possamos viver uma vida que honre, meu Deus, o Teu Filho Jesus Cristo. Pai, nós clamamos pela Tua misericórdia e graça sobre as nossas vidas. Que possamos amar a Cristo
com todo o nosso ser e odiar o pecado como ele é e lutar contra ele com determinação que vem do Senhor, meu Deus, para vencê-lo. Que os nossos corações sejam inflamados por um amor profundo e sincero pelo Teu Filho Jesus Cristo, que nos afasta do pecado e nos aproxima do Senhor. Te agradecemos, Senhor, por Tua bondade, misericórdia e fidelidade sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. E você que crê diz amém e graças a Deus. E você, neste momento que está comigo nesta oração, levanta a sua mão direita e diz: neste momento eu reconheço na minha vida o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo como libertador da minha vida. E creio que Ele irá me libertar deste pecado que tanto tem me rodeado, que tanto tem me perseguido. Mas eu creio que o Filho de Deus me libertará deste pecado. E você diz: em nome de Jesus, eu creio. Amém e graças a Deus. E você ora assim comigo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia o Senhor nos deu hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós vamos perdoar a quem está nos devendo. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Amém. Porque teu é o reino, a honra, o poder e a glória, hoje para todos sempre. E você diz amém e graças a Deus. Eu sou Mansueto Alves e essa foi a palavra de hoje, a oração de hoje para nossas vidas. Fica na paz, Deus te abençoe.